Graças a Deus eu sou livre hoje no tempo, não tem nada. Estou solto. Estão dizendo que não. Você é um povo abençoado e regulado. Amados, vocês vão ver que até nessa questão também a gente vai crescer. Palavras específicas da parte de Deus, com dinâmica para que você se anime na palavra. Não no pregador te animando. Mas às vezes é bom que o pregador esteja animado também, porque demonstra que ele também se anima com a palavra. Você fica feliz com a palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus. E eu sei que o Senhor tem colocado, aleluia, coisas boas. E a alegria do Senhor é a nossa força. E Ele tem prazer na nossa vida. Se Ele não tivesse, a gente não estava aqui nem respirando. É sério. Se Ele não tivesse prazer na nossa vida, se Ele não se regozijasse em mim e em você, como diz lá em Sofonias, Ele grita de júbilo por mim e por você. Ele renova o seu amor todos os dias, na minha e na sua vida. E Ele canta alegres cânticos de livramento, como o salmista diz, alegres cânticos de salvação, todos os dias. Você já imaginou o Deus Todo-Poderoso que está assentado no seu mais alto e sublime trono, cheio de glória, a glória que as pessoas e Paulo, pelo Espírito, declararam, um ambiente inacessível ao homem normal, carnal, mas que em Cristo, eu e vocês já estamos sentados lá do lado dele. Mas esse Deus agora cantando e dançando de prazer com a sua vida. Você já imaginou essa cena? Um Deus tão sério, tão imponente, né? Senhor dos céus e terra, todo poderoso, mas Ele se derreteu em amor por você. E mudou o cativeiro, tirando fome, miséria, tristeza, e botou ampla suficiência. Ah, mas eu não estou sentindo. Quem disse que você não vai sentir? Você entendeu? Quem disse que você não vai sentir os efeitos no seu corpo? Quem disse que você não vai sentir nas suas emoções o efeito? A Bíblia diz que até os nossos sentimentos serão guardados em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nele temos ampla suficiência, recebemos o dom da justiça e vamos reinar em vida. Nós fomos feitos reis e sacerdotes. Acho que foi hoje de manhã, Gabriel falou, né? Os primeiros lugares são para os reis. Pausa para pensar sobre quem você é. Vós sois nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. É de você que Deus está falando. Os primeiros lugares são para os filhos. Sabe por que a gente não se anima e celebra tanto? Porque às vezes não se acha digno. Deixa eu dizer para você, na nossa força, a gente nem entrava nem para ser aquele cara que seria lembrado como uma opção da segunda vez que tivesse um evento do céu. Pelo menos o meu nome não estaria lá. Mas graças a Deus que não é por mérito, é por fé. E pela fé nós aceitamos a Jesus e Ele nos tornou dignos de entrar na ceia, na casa, na comunhão, no acesso às bênçãos. Nós não éramos filhos de Deus por natureza, mas nos tornamos por causa do sacrifício de Jesus. E por causa do sacrifício de Jesus, hoje você tem um alvo nas suas costas. As bênçãos estão mirando em você. E elas estão correndo e vão te alcançar. Se você ainda não está vivendo a plenitude de tudo que Deus falou para você, se preocupa não. Ele ainda é Deus, Ele ainda é fiel e Ele vela para cumprir pela sua palavra. Vai acontecer na sua vida. Vai romper na sua vida. Rapaz, toda vez que eu vejo o Rodrigo, eu me lembro da boa notícia de Alda. Quanto perrengue, não era, Rodrigo? E Deus mudou essa história. Independente de como está agora, Deus mudou uma fase. Você não é mais aquele que ficava, será que vai? Porque agora você tem certeza, se um dia Ele fez, Ele faz de novo. Se Ele prometeu algo, Ele vai cumprir. Talvez seja eu que vou me alinhar, não é isso, Rodrigo? Vou me ajeitar, me ajustar, me aprumar e entrar na terra prometida. Eita, eu amo essas analogias porque a gente está vivendo uma fase nova. A gente está começando a olhar, a gente já viu
A gente já sentiu o cheiro, a gente já viu as necessidades, a gente já viu que realmente é uma terra boa, que mana leite e mel. A gente já está aqui em Vitória há um tempo, a terra que os montes odeiam, né? Parece, não tanto quanto Jerusalém, mas de uma forma topográfica parecida. Ao redor de Vitória, terra que mana leite e mel, Deus tem um local certo para mim e para você. Um local de bênção, um local onde a graça do Senhor se manifesta. É também na sua casa, mas um local de adoração específico. Um local onde Deus vai ser dignificado, exaltado, magnificado através de você indo lá, adorando a Ele, ministrando nesse lugar e dizendo que em Vitória de Santo Antão tem um Senhor. Mostrando que a palavra viva e eficaz funciona na sua vida. E famílias vão desejar te seguir. Vão perguntar para você, onde é que você está indo? Ah, eu vou ali adorar o Senhor. Aonde? No melhor local que Deus preparou para mim. Para essa visão, o melhor momento é estar nesse lugar. Onde é o local? Eu me lembro que eu dizia, cara, se eu for para aquela denominação lá, eu fico bem. Se eu for para aquele lugar, eu fico bem. Mas até entender que estar no Senhor é o melhor local. E estar debaixo da orientação do Espírito e andar passo a passo com a bênção do Senhor é você entender que você está no centro da vontade de Deus. E eu acho que o maior título que um homem e uma mulher que tem bom senso, que pode se ter na atual posição agora na terra, é ser filho e filha. Alguns têm um chamado no 5:12 ministeriais, e aqui eu não estou diminuindo isso. Alguns vão ser chamados, levantados para exercer uma função. Lembra que o dom é para servir a igreja. Não é para você destacar-se no meio da multidão. É para você ter um destaque de responsabilidade para a multidão. Servir a igreja local. É isso que Deus está levantando homens e mulheres, com talentos específicos, com chamados específicos. Mas todos nós fomos chamados para sentar à mesa do rei. Éramos como aquele Mefibosete, né? Filho aleijado, deficiente, renegado. E olha como foi que ele ficou aleijado. Numa fuga. Perdeu o teu trono, os filisteus ganharam, vamos fugir que vai matar os filhos de Saul tudinho. Na correria, alguém caiu com a criança, machucou a coluna, ele ficou paraplégico. E o filho do rei, que deveria ter excelência de serviço, agora era um foragido, aleijado, rejeitado, até pela própria família. Mas o que é que Deus faz através de Davi, que também é um tipo de Cristo, rei e sacerdote? Um dia a lembrança chega, vendo um servo de Saul, um que era da casa do inimigo, chegando e dizendo, tem alguém da casa de Saul que eu possa abençoar? Tem um filho, restou um. Quem? Mefibosete. Mas ele é aleijado, vê a informação que chega, mas ele é aleijado, serve não, para o rei não. Mas o que é que aconteceu? Ele está lá naquela terra dos excluídos, distanciado da vida, do favor e da graça, da casa do sacerdote. E Deus faz, através do rei Davi, diz, olha, por causa do meu amor para com Jonatas, eu quero honrar isso com a casa de Saul. Chama ele. O empregado entende que tem que colar de novo para ser favorecido. Chega lá em Mefibosete, traz ele para a casa do rei. Na casa do rei, ele é tratado como um filho de rei. Indigno para a sociedade, digno de ser sentado no chão, botar uma roupa de mendigo e ficar pedindo. Porque ele não produzia mais nada. Ele não fazia mais nada, ele só tinha o nome. E agora o rei da terra chama, coloca ele na mesa e diz, né, tem até música sobre isso, né? Sentar na mesa do rei, sentar na cadeira do rei, comer a comida do rei. Ser agora protegido pelo rei. E o empregado que antes disse, agora eu vou colar com ele porque eu vou ter vantagens. O próprio rei diz, olha, a terra é dele. Você vai servir a ele. E se você não ler essa história, vai ler lá, 1ª e 2ª Reis, falando sobre essa história de Mefibosete.
A história que Davi ensina o que é um homem que foi chamado para literalmente assumir um trono e demonstrar uma aliança eterna. Favor e graça chegou para pessoas que antes eram inimigas, que seriam, pela história, ter que ser eliminados da lembrança do povo, para ele reinar pleno. Mas graça e favor chegou para Mefibosete. Do jeito que chegou para mim e para você. Se eu olhar para mim, espiritualmente, eu era mais aleijado que Mefibosete. Eu rejeitei as bênçãos quando a gente estava comentando agora há pouco de Lucas ali. Éramos crentes, desviamos, mas a graça do Senhor nos chamou de volta para perto. E nós aceitamos estar entrando de novo na casa do Senhor, como um filho pródigo, como uma filha pródiga, né? Que dizia que o pai estava morto, mas era a gente que estava morto, e o pai disse, agora era vocês que eram mortos, volta para a vida. E fomos aceitos, fomos limpos. Não sei se você se encaixa nessa história. Nós éramos indignos, alheios à vida de Deus, inimigos de Deus por natureza, mas Ele nos amou de uma tal maneira, que nos colocou para sentar na mesa da comunhão, à direita do rei, sentado para ser alimentado, sustentado, protegido. Tudo que é potencial do céu hoje está a teu favor. Vou dizer isso de novo. Você precisa acreditar. Todo o potencial de Deus e o potencial do céu, que está sob as ordens de Deus, está a teu favor. Se você é crente. Quem é crente aqui? Se você acredita que Deus é teu Pai e que Jesus é Senhor e Salvador da tua vida, toda capacidade divina está para teu favor. Não está para te julgar. Mas deixa eu dizer, Ele está para nos corrigir, para que a gente entre certo, no tempo certo, na hora certa, na posição certa. É por isso que a gente vem para uma igreja, para ser exposto à luz da palavra, para ser corrigido e exortado pelo Espírito Santo. Às vezes vai ser instrumentos que você não quer. Vai ouvir palavras que você não desejaria tanto assim e vai incomodar. Mas você vai sair da inércia. Você vai sair daquilo que você era como um coitado e vai entrar no favor e na graça de Deus pela fé. Porque ouvindo a palavra de Deus, você está dando espaço para a fé entrar. E fé tem uma resposta positiva. Fé tem uma solução, tem uma voz, é um estilo de vida, é um estilo de viver todos os dias, porque Deus tem preparado para mim e para você o que não desceu no coração do homem, o que não chegou nem no ouvido de ninguém, é o que Deus tem para nos revelar pelo Espírito Santo. Quem quer descobrir esses mistérios de Deus? Quem quer entrar no novo de Deus? Porque todos os dias, amados, tem 24 horas. Todo dia, segunda, terça, quarta, domingo, feriado, dia santo, sempre tem 24 horas. O que é que eu faço para viver plenamente isso? Ser disciplinado, organizado e ter disponibilidade e disposição para viver essas 24 horas com tudo que Deus nos deu para viver. Tem gente que já começa cansado assim que amanhece. Talvez você gastou sua energia demais com coisa desnecessária. Mas como eu disse, virou a chave. Mudou a fase. Entrou outra estação. A gente vai com a bagagem de conhecimento das coisas antigas, mas entra para o novo do Senhor, esquecendo as coisas que para trás ficaram. Avançando para o que está disposto diante de nós, sabendo que o gigante que nos olha, parecendo um gafanhoto, para a gente ele é pão. Testemunho maravilhoso, né? E quando ninguém dizia, ninguém acreditava, dizendo, ixi, Alda, Rodrigo, ixi, mas menino, esses comedores de cuscuz, vai nada, vai. Vai viver o novo de Deus pela fé. Vai andar em justiça, em alegria, em paz, sabendo que o Senhor é nosso pastor, absolutamente nada nos falta. Mas e se eu abrir hoje o armário deles lá e estiver vazio? Rapaz, está momentaneamente vazio, porque o Senhor faz nascer uva e vinho, né? Sai o vinho sem precisar de planta. Faz o azeite sem precisar da azeitona. Faz um peixe aparecer grelhado. Quando ainda o barco estava vazio, passou a noite tentando. Faz o pão onde nenhum padeiro, nem o irmão Jairo, né? Acho que Manuel, que trabalha com pão aqui, que a gente conhece. Tarcísio, concorrente aí do pão, né? Nem eles produziram algo tão excelente.
Deus não precisa de matéria natural para te suprir. Deus só precisa da tua fé. E deixa eu dizer, Ele já colocou uma medida de fé no teu coração. Ele já colocou uma medida dentro de você. E a medida de Deus, amados, eu não sei se você consegue mensurar Deus. A Bíblia dá uma leve pincelada no formato de Deus que diz: os céus, dos céus, é o trono do Senhor. E a terra é o quê? É o apoio do pezinho. Imagina essa mão colocando uma medida de fé dentro de você. Que medida de fé é essa? Aí Jesus vem e ainda diz assim, olha, se você tiver uma fé tão pequena, que ela seja mensurada com uma cabeça de um grão de mostarda, que é o menor das sementes, você vai transportar montanhas. Será que Deus só colocou uma medida de fé desse tamanho? Eu não consigo conceber uma ideia de um Deus tão gracioso, tão maravilhoso, tão grandioso, procurando uma lupa. Miguel, pega a lupa que eu não estou conseguindo achar uma medida de fé para botar lá no coração de André. Ah, bota só essa, uma cabecinha de alfinete. Só achei essa. Não, amados. Deus, Ele é exagerado. Não sei dizer, talvez seja algo pejorativo para você, mas a medida de Deus é sempre sacudida, generosa, transbordante. É do jeito que Deus nos mediu. Veja só como Deus nos deu. Ele perdoou os nossos pecados, colocou Jesus na nossa vida, mas já colocou uma eternidade satisfatória para mim e para você. Agora aqui, como é que eu vivo? Com a visão da eternidade lá, mas sabendo que ela já está aqui. Eu vivo a excelência de Deus aqui, agora, aqui em Vitória, dia 12 de setembro. Eu sou o que Deus disse que eu sou. Eu tenho o que Ele disse que eu posso ter e vou viver tudo o que Ele disse que eu viveria. E se o diabo entrar no caminho? Vou dizer que vai acontecer um acidente. Ele vai sair machucado. Porque como também na velha aliança já dizia contra Israel, se o inimigo viesse por um caminho, ele fugiria por 7, a Bíblia diz também que nós hoje estamos baseados numa aliança superior. Baseado nas melhores promessas da velha, mas agora com uma realidade up. Classificada para uma realidade que ninguém tira isso. Ninguém rouba isso, a não ser eu mesmo paro esse fluir de Deus na minha vida. Mas eu descobri que é bom o fluir de Deus. É bom o favor de Deus chegar na minha vida. É bom chegar na sua também. E eu fico feliz, amados, de saber que você hoje está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Os que estão em casa, impedidos de chegar aqui também, ouvindo a palavra de Deus. O novo tempo chegou. Uma mudança, pastor, o senhor só vai dizer isso, não tem, amados, existe a mudança na qualificação espiritual, a qual Deus nos colocou no reino do seu amor, debaixo da sua maravilhosa luz, protegidos, supridos em Cristo Jesus, somos tudo isso. E aqui, fisicamente, Ele vai nos colocando de glória em glória. Que precisa ser como um degrau de escada, de fé em fé. Eu acredito que Deus que me colocou nesse nível, Ele vai me elevar. E vai me colocar em lugares que eu vou experimentar o favor e a graça de Deus. Todo o tempo como? Crendo que Ele é amplamente suficiente. Mas o novo chegou. Uma história nova está para ser escrita através da sua vida e da minha vida para essa cidade. Eu estava falando de manhã e hoje de manhã, graças a Deus, rapaz, a gente está indo para um local onde a autoridade está perto. Nada mais justo do que reis e sacerdotes estejam juntos dos governantes da terra. Para que haja conhecimento da palavra de Deus, para que haja influência espiritual sobre esses homens que a gente ora tanto. Coisas boas estão chegando. Som de chuva e som de abundância. Como Elias um dia estava orando para que de novo a terra tivesse água e fosse fertilizada, ele diz, olha servo, vai lá olhar, eu vou orar aqui. E o homem no final diz, olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias se levanta da oração e diz, vai lá, diz ao rei, que corra, porque eu já ouço um som de uma abundante chuva. Meu Deus do céu, eu sei que como ele é exemplo de oração e de resposta da oração, mas como é que ele podia dizer isso? Se ele mesmo trancou os céus pela palavra dele, graças a Deus, pela fé que ele declarou por meio do Espírito do Senhor, mas ele tinha somente uma resposta, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí ele diz, corre, porque essa mãozinha já está fazendo barulho de abundante chuva.
Avisa ao rei que se aparelhe, pegue a carroça dele e vá-se embora. E pelo mesmo Espírito que trouxe a visão da chuva, deu uma velocidade, uma aceleração. Uma mão pequena trazendo uma abundante chuva. E um homem naturalmente incapacitado de correr mais do que uma carroça de rei. Que no mínimo deveria ter ali 2 cavalos bem cuidados. E Elias correu pelo Espírito. Deus está chamando a gente para perceber que parece uma pequena nuvem de uma mão, né? Da formato de uma mão, mas é um local que vai trazer uma abundante chuva de favor e graça sobre as sementes de 12 anos atrás. Barulho de chuva. O pastor Humberto, ele pregando esses dias sobre o fluir do Espírito, favor e graça do Senhor, ele sempre estava trazendo essa visão. E até nos grupos dos pastores, quando ele fala alguma coisa, ele bota lá, inspirado, ele já bota o símbolozinho, o emoji, né? Da nuvem chovendo. Por quê? Há uma chuva de graça da parte do Senhor. Há uma abundância sobre as sementes que já estão no solo. E deixa eu dizer, já está no solo, já plantou, está chegando a água, se prepara, vamos começar a colher. Vamos começar a colher. Do jeito que na safra, e a gente está vendo, hoje de manhã, eu estava dentro do carro ali e a palha da cana descendo, né? Aquela palha caindo. Sabe quantos quilômetros tem daqui para aquela JB? Sim. 6 a 7 quilômetros. 17? Pronto. Imagina aí, 17 mil metros de distância e a chuva da palha da cana caindo aqui. O que Deus está fazendo na igreja a qual você frequenta, vai chegar o respingo lá na sua casa. Não é favor só de homem, nem é favor só para um homem, é favor para o corpo de Cristo nessa cidade. E se você começar a acreditar, eu já começaria a sonhar, Deus, qual é o projeto que você quer que eu empreenda? Hein, Rafa? Onde é que você quer que eu entre? Porque o favor já está do meu lado. Eu sei que Deus é o meu guarda-costas, meu amigo, eu vou dar com as 2 mãos no pé do maluvido do inimigo, meu amigo. Vou entrar pesado, vou começar a crer mais, porque eu sei que se eu começasse a mensurar até aqui minha fé, talvez em alguns momentos ela vacilou, mostrou-se pequena, mas mesmo aquela do tamanhozinho de uma grão de mostarda, movimentou montanhas. Estamos vivendo hoje algo maravilhoso, um tempo que a gente está vendo, amados. Eu não sei se você sonha com isso. Um dia você estava aqui, ouviu uma palavra de Deus, e aquilo tocou no teu coração, te motivou, gerou fé, e você disse, essa promessa é para mim. Já teve assim? Alguém falando e você, não, essa palavra foi só para mim. Estava 1000 pessoas no ambiente, mas você tomou para si, como uma promessa de Deus. Aí você vê os anos passando, e começa algo acontecendo. Algo se movimentando, algo crescendo. Parecia que estava debaixo do concreto, mas um dia isso rompeu. Começou a crescer, e você começa a ver, rapaz, eu estou me lembrando agora que isso que está aparecendo aqui é aquilo que Deus falou há tanto tempo. Crescimento, avanço, multiplicação, quantidade e números até foram ditos aqui. Tamanhos, espaços físicos também já foram ditos aqui. Quantas orações de terça-feira a gente chamou pessoas pelo nome? Quantas orações a gente fez aqui declarando saúde divina? Deixa eu dizer para você, hoje é domingo, então na sexta-feira, num dia muito corrido para a gente resolver muitas coisas e o dia ficou pequeno, que eu disse, era bom que essas 24 horas virassem 55 horas para ver, pelo menos eu manter metade da agenda, e nem assim conseguiria. Mas eu fui para um local que um irmão estava, ele sempre pede para a gente ir lá no trabalho dele, orar com a equipe de trabalho. Não sei se você conhece algum comércio daqui de Vitória que faz isso. Mas eu acho que eu estou sendo favorecido e honrado, e essa igreja sendo favorecida e honrado, pela proposta de alguém dizer, cara, pastor, vem aqui, ora aqui com a minha equipe, porque eu sei que funciona. Vem aqui honrar a gente, fazer um momento de oração. Eu me senti tão lisonjeado com isso, mas também constrangido por algumas outras coisas. Eu chego lá, o rapaz para o acesso do trabalho, o gerente, chama a equipe, e nessa sexta, cansado, eu joguei Vicente para fazer uma coisa, Vicente foi para uma fila de lotérica, só te vira aí, a fila e o sol é contigo, eu vou para o ar-condicionado da loja. E chegando lá,
Estava um grupo, e nessa loja já tem uma moça, que a gente já falou aqui, uma moça que crê que esse tratamento que ela está fazendo de câncer já está encerrando. Porque a cura já foi manifesta no dia que ela orou lá com a gente. Já tem, acho que uns 2 meses isso aí. Mas um rapaz e uma senhora que é também crente lá, esse rapaz estava numa situação bem constrangedora e bem crítica. E Deus precisava intervir na vida dele. Eu não sabia de nada, estava cá com os meus botões aperreados por causa dos horários, cansado do dia corrido. Chego lá, já entra aquele momento de oração, a gente conversando, e sempre que a gente vai lá, para tudo mesmo, ninguém entra no estoque, ninguém fala, ninguém mexe, só a gente lá reunido para orar. E tem 2 lá que fidelizam, honrando essa igreja, não estão frequentando por causa de horário de trabalho, eu já cobrei isso deles. Eles dizimam aqui. O gerente e uma funcionária que é responsável lá pela frente da loja com eles. E o povo todo da loja diz que quer vir em um culto, mas como eles trabalham a semana toda ali dentro do comércio e alguns moram muito longe, estão dando esse motivo para não vir. Mas vai ter um dia da semana que eu vou exigir deles. Que eu disse, eu não quero dinheiro, eu quero o coração. Eu quero as vidas. E aí, eu quero eles para Jesus. Nessa sexta-feira, Deus motivou a falar coisas que eu não sabia. Se prepare, porque no novo do Senhor, você vai falar coisas que você achava que não conhecia, você não entenderia como dizer, mas Deus vai te habilitar para falar pelo Espírito. E as pessoas vão perceber que só poderia ter sido Deus. Eu percebi que eu estava falando algo que batia com a situação, porque a mulher que conhecia, o gerente que sabia a situação do funcionário, começou lá meio que chorar, meio que se emocionando. Será que eu estou agredindo o rapaz aqui com isso que eu estou falando? Não é possível. Aí eu olhava para o gerente, ele se ajeitava de chorar, a moça lá também se ajeitando. É de Deus. Eu disse, então estou falando certo, graças a Deus. Ela disse, é de Deus, eu estou sendo guiado. E amados, foi ponto pacífico, aquilo que eu estava falando para o rapaz. Literalmente, esse homem estava trabalhando, mas numa situação de pressão, aquele camarada se debulhou na presença do Senhor. Chorou. E eu disse, opa, há algo de novo acontecerá acá. Disse, hermano, recibe a Jesus Cristo? Ele disse, eu quero. Cara, isso é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. Você era placa certa, destino terminal, inferno, e volta agora a placa salvo, redimido, justificado, destino céu. Isso é bom demais. Se o céu celebra, eu muito mais. Eu disse a ele, cara, eu não estou aqui nem com a Bíblia, porque se eu tivesse com minha Bíblia aqui, tu ia levar. Se fosse a minha antigona, eu ia brigar contigo para me devolver. Mas eu não sei ver ninguém aceitando Jesus sem dar uma Bíblia para ele. E sabe o que aconteceu nesse sábado? O gerente da loja, junto com a irmã que estava com ele lá, que choraram, eita, de Deus, o senhor está falando exatamente tudo que está acontecendo com ele. Disse, ainda bem que eu não sabia de nada, ninguém me avisou nada. Eu estava meio que cansado, até com vontade de dizer, eu não vou não. Eu não vou lá não, que eu estou corrido. Mas o Senhor colocou um compromisso de honrar com aquelas vidas, de orar junto com eles. E eles estão colhendo proveito disso. Esse rapaz aceitou Jesus, recebeu uma Bíblia nova, mandaram até o vídeo, viu? E o bom que o gerente, né, disse, olha aí, o seu filho espiritual, o primeiro de muitos. Aí eu aproveitei e disse, cadê o gerente, cadê os pareia? Chega junto. Vamos cola com nós, o bonde vai forte. Ou seja, amados, Deus está fazendo coisas independentemente de nós, mas é melhor com nós. Participar e ver as vitórias, participar e ver o passo a passo da glorificação de Deus para a igreja local. Deus tem uma glória para essa igreja. Vou dizer de novo, Deus tem uma glória para essa igreja. A Bíblia diz, Deus prometendo sobre o templo de Jerusalém que foi destruído, que haveria a glória da segunda casa, que seria maior do que da primeira. Tem a glória do 13º ano, que vai ser maior do que do 12º. Se prepara, amados, você vai entrar em espaços que Deus colocou para nós vivermos, mas também olhando para um futuro, vivendo um dia a dia por fé, mas sabendo que temos um sucesso e um futuro, um propósito para alcançar essa cidade por inteiro. Seu Bardônio vai sentar lá na igreja nova, sentando assim, rapaz, Deus é fiel, do jeito que ele está ali, ó, bonitão,
cheio de alegria no Senhor, porque nós estamos avançando. Quer saber como você está crescendo? Todas as estações Deus tem mudança. Todas as estações você vai perceber, não é mais para fazer as coisas de menino, agora é a gente adolescente. Não é mais para ser fazer de adolescente, agora sou um jovenzinho. Não é mais fazer coisa de jovem, é fazer coisas de adultos, mais responsáveis. E agora arcar com o propósito de uma família. Responsabilidade com os filhos. E não se preocupe, talvez você não entre num relacionamento fisicamente, mas você entrou para a família de Deus. Você entrou numa casa que é crescente e movimenta com a dinâmica. Você não é mais aquele bebezinho que não sabia de nada. Você sabe alguma coisa de Deus? Deus tem sido fiel para alguma coisa com você? Você já é suficiente para testemunhar para pessoas que nunca conheceram Deus. Você já pode dizer, até aqui, Ebenezer. Mas o bom é que não é só até aqui, é daqui para muito mais, é daqui para a milha extra, é daqui para as coisas que Deus propôs no futuro, o que você tem declarado. Eu me lembro que muito mais de 10 anos atrás, um ministro chegou nessa igreja, pregando para uma quantidade menor, mas disse, você consegue se ver daqui a 10 anos? Eu confesso a você, eu não conseguia. Eu não conseguia me ver daquele tempo há 10 anos, muito menos nessa posição aqui. E não é que Deus inventou de cumprir. Não é que Deus nos chamou para viver o melhor todos os dias. O negócio é, por que não cumpria? Porque tem fase, tem processos. Deus não dá um avião, um foguete para ir para a lua, para menino, que não sabe nem ligar o computador, nem o celular. Olha bem para você. Veja a estatura que você está hoje, espiritualmente e fisicamente, mentalmente. Vê se você já não aguenta mais uns angus de caroço. Vê se hoje você consegue mastigar mais uma carninha dura. Vê se você hoje não consegue pegar seu pratinho de peixe e começar a desfiar ele e tirar as espinhas, porque você consegue discernir o que é espinha e o que é carne. Doutrinariamente, também, você consegue discernir o que é palavra de Deus e o que é invenção de homens. Sim ou não? Quando Deus fala, acontece. Deixa eu dizer para você, está acontecendo. Nesse momento agora, está acontecendo. Deus está colocando estruturas que você vai dizer, e eu tinha isso aqui dentro, né? Estava dentro, agora você pode usar. Sabe aquele jogo de videogame que você tinha, eu me lembro, Tiago ganhou um PlayStation 1, né? Era 1, né? E aí, aquele gráfico, desenho feio pra caramba, mas era o máximo que a gente tinha. E quando colocava na televisão, a televisão era pior ainda do que o gráfico do jogo. Mas a gente tinha prazer, amados, de ir para o nível do jogo, um por um, passando, passou. Passou a fase agora. Deus mudou fases para você, e você, engraçado, né? Aquele personagem vai ganhando, em cada fase ele ganha um conhecimento, uma experiência, e ele passa a ter vidas extras. Ele consegue dar um restart. E se você passou naquele ambiente, tem jogo que tinha que reiniciar, e aquele abençoado desligava, a gente perdia tudo que não estava salvo. Aí lá vai lutar de novo em todas as fases. Mas só que passava agora decorado. Porque você já ganhou naquilo ali, você sabia que pela esquerda ou pela direita era o caminho certo. Pelo aquele caminho que vai subir ou descer. Quem está entendendo o que eu estou passando aqui para você? Hoje o diabo não te engana dizendo, ó, tá vendo, não deu certo não, começa do zero. Começar do zero? Eu já sei começar, meu filho, vamos. Eu já sei onde eu entro, eu já sei onde eu saio. Porque eu sei que o Senhor me guia em todo lugar. Aí eu chego de novo no nível que estava me parando, porque Deus faz com que a gente volte para o primeiro amor, reconheça o tempo de crescimento e diga, não era para eu estar aqui, mas agora eu sei onde chegar. E agora eu entendo onde foi que eu parei. E a partir daqui eu vou descobrir a chave que abre essa fase. Uma das coisas que você vai ter que ter nessa próxima fase é disciplina e perseverança. Porque desafios agora vão ser maiores. Lembra das fases? Vai ficando mais difícil. E vai chegar o tempo de você lutar com o mestre. Lutar com o campeão daquele jogo, que se você passar, você zera ele. Estamos chegando na fase de lutar com gigantes. Matou o urso, né? Bateu no leão. Apesar que o leão hoje é símbolo da gente, ó, a gente bateu, olha ele ali, ó. Tá ali.
A prova está ali. E chegou o nível agora de olhar para os campeões que o diabo acha que tem e a gente conquistar eles para Jesus. Aleluia. Amados, tem coisa boa chegando aí, até propostas com outras congregações, a gente fazer cruzadas nessa cidade. A pandemia está sendo reconhecida que ela está amortizando os efeitos. Vai ter espaços que vão começar, dependendo da quantidade, podendo se congregar junto em espaços abertos, com uma determinada quantidade de gente. Está pronto para ir para a rua? Vou perguntar de novo. Você está pronto para ir para a rua? Para ensinar o endereço da tua igreja? Para provar do amor de Deus para pessoas que estão aí deitadas na rua, com fome? Está pronto para você entrar num novo nível de assistência social dessa igreja? Está pronto para você entrar num novo nível de louvor e adoração a Deus, para o povo dessa cidade dizer, cara, eu quero cantar as músicas que esse povo canta, porque quando eles cantam, algo acontece. Uma presença se manifesta, um mover diferente, fica agradável o ambiente, quem está cego vê, quem é surdo abre os ouvidos, quem é mudo fala, o aleijado se levanta. Deus habita no meio dos louvores do seu povo, você acredita nisso? Se você ainda não viveu, amados, eu também não vivi isso aqui não. Eu já vi algumas coisas, mas Deus tem mais. Deixa eu dizer, esse rapaz da empresa lá, ele está feliz no Senhor. E como a gente declarou sobre a vida dele, favor e graça e proteção. Literalmente 2 caminhos, vida ou morte, ele escolheu a vida. E o melhor que, quando ele escolheu a vida, a bonificação foi proteção divina. O diabo perdeu ele de vista, como perdeu a sua vida de vista. Agora o negócio é que Deus não pode nos perder de vista. E nem a gente perder as costas de Jesus. Hoje, pastor, não era para olhar para a face dele, olhar, beijar os pés, é assim que a gente canta na adoração, beijar a face do Senhor, olhar ele nos olhos. Amado, se eu perder as costas de Deus é porque eu passei na frente dele. É melhor a gente olhar para ele ser o que nos guia no passo a passo. Está no tempo da gente entender o ritmo, a velocidade e a capacidade que Deus nos deu de trazer resultados. Quem acredita nisso aqui? Fala mais uma vez, mudou a fase. Chegou o novo. O diabo tem que ouvir você dizendo isso todos os dias. Porque senão, se você não acredita, a quem você vai convencer? Estou feliz, a igreja está crescendo. Né? Agora tem esse negócio aí, tem que mudar. Aumentou. Cheio de menina ali, não podia botar tudo colado na parede ao invés de mudar. Estou feliz, né? Graças a Deus avanço. Amado, se eu não me convenço de que Deus me prospera, a quem eu vou pregar que a prosperidade bíblica é real? A gente estava conversando sobre trabalho, não é o essencial. Trabalho é vital, preciso aqui, mas o que me dá, quem me sustenta, é Deus. A minha prioridade é, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a gente vai ver a fidelidade de Deus fazendo as demais coisas serem acrescentadas. Tem ajustes? Tem. Né? Hoje eu sou empresário, mas eu preciso dar um passo atrás. Né, André? Dou um passo atrás. Me submeto de novo a uma profissão, a um salário determinado de uma empresa, porque isso vai gerar uma renda, vai me colocar de novo no ciclo de dizimar e ofertar, porque é isso que faz o homem prosperar, os princípios bíblicos. O salário e o trabalho lá é resultado da vida que Deus deu para você viver. E o trabalhador lá é digno do seu salário porque você está dando do seu tempo, da sua vida, por isso que você recebe. Mas foi Deus que te deu força. É Deus que te dá a capacidade de adquirir esse salário. Aí quando você honra ao Senhor, com as suas primícias, com a sua renda, com todo o seu coração, com tudo que você faz, a semente que você planta é aquilo que você colhe. Ao bom entendedor, entenda. Se eu estou plantando dinheiro, vai chegar, amados. Se eu estou plantando tempo, você vai ganhar tempo e favor e atitude de pessoas te olharem nos olhos como você olha para eles. Não se preocupe. Todo dia também tem um guiado pelo lado errado que vai querer se atravessar no seu caminho. Mas quem é maior? Quem que sabe aqui? Maior é o que está no mundo do que o que está em nós, não é esse que o versículo diz? Não, maior é o que está em você do que o espírito que atua no mundo. Então você pode resistir. Então você pode alcançar. Seja resiliente.
Quem está enraizado aqui? Firmado na palavra. Plantados na terra que Deus nos chamou para plantar. E sabe que Ele nos compara a uma árvore frutífera, carvalhos de justiça, plantados na casa do nosso Deus para frutificar. Já estamos ligados na videira, olha o bônus, ligados na videira, recebendo a vida da videira, recebendo a influência da videira, a capacidade da videira, e o fruto Ele reconhece como sendo nosso. Mas a vida é dele em nós. Respiramos, nos movemos e tudo mais nele. Existimos, tudo mais nele. Esse viver que vivemos hoje é pela fé. Amém? Logo, Cristo vive em quem? Vive em quem? E Cristo perde? E Cristo deixa de viver tudo aquilo que foi declarado para ele? Muito pelo contrário, Jesus andava com uma autoridade tão grande que ele dizia, segundo o que está escrito a meu respeito, conforme as Escrituras, ele se colocava dentro do plano de Deus e dizia, essa promessa aí, sou eu lo cumprimento. Eu cumpro essa situação. Eu sou aquele que faz essa verdade acontecer diante dos seus olhos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele lendo na sinagoga, né? Porque Deus me ungiu para, disse o propósito, libertar o povo do cativeiro, abrir os olhos dos cegos, abrir os ouvidos dos surdos, levantar os aleijados e fazer eles andar e anunciar o ano aceitável do Senhor. Para muitos diagnosticadores do mal e definidores de fim de mundo, 2020, 2019, perdeu-se. Mas para nós, foi tempo de redefinir convicções e fundamentar de novo na verdade e dizer, ei, eu vou para frente, quem quiser fique para trás. E a prova disso, que é tão verdade, é que você está aqui. Alguns perderam parentes, eu sinto muito, tenham meu respeito e sentimento por essas pessoas também. Mas deixa eu dizer, Deus te preservou vivo. Deus te preservou até aqui. Porque Ele quer que você veja daqui o que você tem lá para frente. Hoje eu consigo projetar a minha vida mais para frente. Porque Deus clareou a visão. Deus tirou os empecilhos para eu olhar e dizer, caramba, eu vi meus filhos crescerem e são melhores do que eu. Para quem não sabia, eu já vou dar essa notícia. A Milka foi tirar as fotos dela da formatura, Tiago ainda não foi, né? Milka se formando, Tiago se formando, Tiago foi, né? Ah, foi, eu fui com ele, misericórdia. Eu não lembrei, ó, tá vendo? Ora pelo teu pastor, para a mente lembrar. Eu fui com ele, rapaz, eu que levei, misericórdia. Ou seja, os dois se formando. Acabou a desculpa de não arrumar emprego. Ou seja, favor e graça, amados. Favor e graça alcançou a minha casa, alcançou a sua, né? Você até aqui tem trabalhado, tem sustentado a sua casa. Eu sei, apertou para todo mundo, mas eu sei que quando você creu, apareceu. No meio dessa pandemia, teve gente que vendeu lenço para quem estava chorando. Teve gente que ganhou dinheiro fazendo máscara, amigo. Teve gente que vendeu bolinho porque perdeu o emprego, mas ela trabalhava numa lanchonete e sabia cozinhar pelo menos uma asinha de frango. Deus deu um empreendimento no coração dessas pessoas porque uma necessidade se abriu. Eu vou dizer para você, todas as vezes que você for confrontado pela dificuldade, saiba, você tem capacidade de vencer. Deus deu essa capacidade para você vencer. Se prepara, Deus está clareando a visão da gente. A gente vai entrar no nível de empreendimento e rendimento surpreendente para essa cidade. Que as pessoas vão dizer, ué, não era Curitiba a melhor cidade do Brasil? E a gente vai dizer, ei, Vitória está chegando. Vitória está chegando. Se prepara pelo nível que Deus te chamou para andar, para você chamar pessoas para trabalhar com você. Você vai se levantar como uma árvore frutífera. Pessoas vão olhar e vão se deitar debaixo da sombra que Deus faz com você. Vão comer do fruto da tua mesa. Vão olhar para você e generosamente te pedir, irmão, me dá, e você vai ter para dar. Não vai ser para emprestar, não. Você vai celebrar a alegria do dar. Porque Deus mudou a fase da nossa vida. Deus está mudando a história dessa cidade a partir de nós.
Você pode crer nisso? Você pode levantar suas mãos e dizer, graças a Deus, Deus está mudando a história da minha cidade, por causa da minha vida, Ele em mim mudou a história dessa cidade. Ah, mas olha, é porque a política, ano que vem, amados, eu não estou dizendo que eu sou de direita e de esquerda, eu sou do reino. A minha geração de política aqui, filhos de Deus, é que eu sou da realeza. A monarquia é o que me rege. A monarquia é o que me rege. Eu vivo no Brasil o sistema político de presidencialismo, mas um rei é que me governa. O rei dos reis, senhor dos senhores. O reino que não parou na pandemia e teve céus abertos o tempo todo. Mas eu não sei se você assistia os canais da igreja, as mídias da igreja, mesmo a igreja fechada, sem ninguém aqui, era estranho, amado. Pregar para essas cadeiras que não dizia nem aleluia, nem glória a Deus, nem motivação nenhuma para o pregador. E você olhar para um celular sem saber olhar, que eu nunca fui. Eu nunca preguei para uma câmera para falar para a pessoa que está lá do teu lado. Eu ficava, será que tem alguém mesmo aí? Estranhando. E tinha dia que a gente fazia 2, 3 cultos aqui, meu amigo. André fez a mágica de derrubar o copo e voltar com o copo pela metade. Eu enganchei o copinho da ceia e virei piada aqui. Porque os seus irmãos armaram uma arapuca aqui para mim, diante das câmeras, porque a gente não sabia como agir. Mas veja só. Durante esse período, foi o período que a igreja mais prosperou financeiramente. E a gente disse, meu Deus do céu, cadê os irmãos? Os irmãos perguntando, pastor, qual é a conta? E eu sei lá qual é a conta, irmão, dá teu jeito aí, vai servir ao Senhor, seja fiel, não sei como, e Deus honrou. E olha o que está acontecendo hoje. Hoje a gente está dando passos, como é? Pequeno passo para o mundo, para a humanidade, mas um grande passo para um homem, né? É o contrário. Fala. Isso, pronto, é isso que ele disse, mas não vou repetir não, que eu já esqueci. Ficou o que eu disse. Ou seja, parecia um passo pequeno para um homem. Peguei o sentido. É bom que você pegasse. Mas a da humanidade, amado. Mas tem gente que não acredita que o homem foi para a lua. Mas tem gente que... aquilo foi a Rede Globo, foi a CNN, a BBC que juntaram, fizeram, encheram de terra local, botaram um aspecto diferente, botaram a bandeira com goma, né? E disseram, está na lua. Não, amados. Deus fez a humanidade pensar e ver que é possível não ter limites físicos, naturais, porque Ele é Senhor das leis. Ele é o Senhor da lei da gravidade. Deixa eu te dizer, a gente vai ser aquele que vai quebrar a gravidade. Você acredita que você é da geração do arrebatamento? Deus está levando a gente para começar a entrar em níveis tão altos que a gravidade vai dizer, ei, você subindo cai, viu? Não, a gente sobe e vai. Sobe e vai celebrar a boda do Cordeiro. Amado, se você já está convidado, por que não começar a pensar grande já? Se eu já fui convidado a sentar na mesa do rei, eu vou andar agora como alguém digno. O novo, o grande e o excelente começou a chegar. Já está na sua vida. Vai se manifestar fisicamente aquilo que você está declarando, amado. É verdade, a palavra funciona. Deus é real. Eu falei com ele hoje, ó. Você falou com ele hoje? Ele teve resposta no seu coração? Se você não ouviu uma voz inteligível, audível, mas você percebeu paz no seu coração depois que você falou com ele, então ele respondeu. Ele respondeu. Ele cuidou, Ele já deu o resultado. Eu estou dizendo para você, se você era da época do escafandro, né, para descer as profundezas, aquele capacete pesadão, a roupa pesada, o mergulhador tinha que ter um chumbo nos pés para poder se manter equilibrado. Deus está te chamando para andar agora com roupa leve, com capacete leve também, com comunicador agora, debaixo d'água, respirando e falando. Águas profundas nos esperam. Os vagalhões do Senhor vão passar sobre a nossa vida, mas trazendo favor e graça, não destruição. Aleluia. Eu ouço som de júbilo. Eu ouço som de música. Por quê? Porque o Senhor está animado? Não, é porque na casa do justo tem louvor e adoração. E o inimigo, quando escuta esse som diferente, vai dizer, ei, o Deus de Israel desceu no arraial.
o som dos tambores dele está diferenciado agora. Eles viam o culto, eles viam a adoração, eles viam que o povo trazia aquela bendita daquela arca e algo se manifestava. Eles diziam, o Deus dos judeus, os inimigos de Israel, disse, o Deus dos judeus desceu ao arraial do povo. E no meio do povo lá, no arraial do povo de Deus, há som e grito de júbilo. Som de trombeta, de louvor, de tímpano, de tudo que era de instrumento, porque diziam, o Senhor desceu ao arraial. Deixa eu dizer para você, há 2021 anos, né, segundo a história cronometrada, Deus já desceu no arraial de quem crê. Ele agora tabernacula em mim e você, ele habita em mim e você. É impossível você dar errado. A não ser que você não acredite, que você é como não é que, vou comparar bem fraquinho, é como você estivesse andando no atoleiro e você foi criado para não grudar terra em você, não grudar lama em você e você passar sobre todos os terrenos. Mas pensa feito um carro que patina. Amigo, existe um botão de ativação do 4x4, do 6x6, do 8x8, dependendo do tipo de material, dependendo da utilização desse veículo. Deus te capacitou com todo o tipo de tração que você precisa para passar em qualquer nível de terreno. Creia na capacidade de Deus dentro de você. Acredite que o Espírito Santo ele não é só um conselheiro, um consolador, mas ele é o poder de Deus dentro de você. Que manifesta prodígios, maravilhas, milagres, multiplicação, aceleração, animação. É Ele que nos lembra de toda a verdade. No mundo, vai continuar mundo até a volta de Jesus e a gente descer para novos céus e nova terra. Mas, amados, até lá, somos chamados a andar na suficiência da fé. Há uma suficiência e uma recompensa para aqueles que creem. Você crê no Senhor? Você crê que Ele é suficiente para você?